agradecer ao professor Lucas e ao professor Paulo pela disponibilidade de presença, professor Alessandro também. Nós vamos, então, iniciar o exame de qualificação do aluno Danilo César Pereira. Danilo, o exame é dividido em 3 partes. Primeiro você faz a apresentação, aí tem a audição perante a banca, e no final tem a reunião secreta para liberar o resultado. O tema da pesquisa é classificação de imagens histológicas utilizando algoritmo polinomial, né, de Baser-Mead e regularizador. Danilo, você tem de 30 a 40 minutos para fazer sua apresentação e depois a gente passa para a próxima fase. Novamente, muito obrigado a todos. Eu passo a palavra para você, então. Bom dia a todos. Meu nome é Danilo César Pereira. Eu sou orientado pelo professor Marcelo Zanqueta e co-orientado pelo professor Alessandro Santana. E hoje, então, eu venho apresentar o trabalho que tem como título Classificação de Imagens Histológicas utilizando o algoritmo polinomial de Baser-Mead e regularizador. Inicialmente, quero agradecer, então, aí ao aceite da banca, tá? E a participação dos professores. Para essa apresentação, o roteiro traçado foi, primeiro, dar uma introdução, onde vou apresentar o tema de estudos, objetivos do trabalho, depois, o estado da arte, onde vou elencar os principais trabalhos realizados na área de pesquisa, passar pela metodologia, onde vou explicar as etapas do trabalho proposto, destacando principalmente a extração de características, a seleção de atributos e a classificação, seguido da parte de resultados, onde vou mostrar o desempenho alcançado pela abordagem proposta, e por último, as considerações finais, onde serão apresentados os trabalhos publicados e as próximas etapas a serem desenvolvidas. O câncer é uma doença, hoje, que causa ainda maior quantidade de óbitos no mundo, de acordo com a American Cancer Society, ACS. Entre 91 e 2022, foram registrados mais de 3,8 milhões de mortes. E entre as doenças, entre os órgãos que têm a maior incidência da lesão, estão a mama, com 2,26 milhões, cólon e reto, com 1,9 milhão, cavidade oral, com 54 mil casos, e o fígado, com 800 mil casos. E entre as opções que nós temos para identificar e tratar o câncer, o diagnóstico precoce ainda é a estratégia mais eficiente para que a gente possa determinar o tratamento mais apropriado para essas lesões histológicas. Inicialmente, para que a gente possa realizar a nossa pesquisa, foi necessário alguns bancos de imagens histológicas. Esses bancos eles foram gerados a partir de lâminas histológicas coradas por meio de HE, onde H significa hematoxilina, que colore os núcleos celulares de azul, e E de eosina, que realça o citoplasma, as fibras musculares, as estruturas extracelulares e os glóbulos vermelhos em tons de rosa. Depois dessas lâminas, elas passam aí por um digitalizador ou câmeras que são acopladas a microscópio para que elas possam, então, ser digitalizadas. A partir dessas imagens, a gente consegue passar por alguns algoritmos ou alguns sistemas inteligentes que permitem o diagnóstico mais objetivo quando processadas a partir dessas técnicas. E, com tudo isso, né, atualmente o diagnóstico ainda é feito por análise visual do especialista, e com a utilização desses algoritmos, a gente consegue dar uma assistência, um auxílio maior para esses especialistas, sendo que hoje o maior problema que nós temos é justamente a carga de trabalho e a subjetividade e nível de experiência desses especialistas que podem comprometer o diagnóstico. Portanto, hoje, vários sistemas computacionais de apoio diagnóstico, eles vêm sendo desenvolvidos para contribuir com a análise dessas imagens histológicas. E a partir deles, reduzir o tempo de análise, aumentar a precisão do diagnóstico e prognóstico de doenças, e possibilitar a recomendação de tratamentos mais apropriados para cada paciente. Esses sistemas, eles são compostos por algoritmos baseados em visão computacional e inteligência artificial, que podem ser empregados em diversas etapas desse sistema. Nosso trabalho, nós temos como objetivo
focar na parte de extração de características e classificação, que são as etapas cruciais para a identificação e o reconhecimento dos padrões em lesões. A parte de extração de características, ela tem como objetivo aí fornecer informações relevantes que possam contribuir para diferenciar os rótulos durante a fase de classificação. No nosso trabalho, nós estaremos empregando 3 técnicas: a dimensão fractal, o aprendizado profundo e a inteligência artificial explicável. Depois nós passaremos para a etapa de seleção de características, que o nosso trabalho ele é feito com base no processo de regularização, que tem como principal objetivo reduzir a dimensionalidade do conjunto de dados, e por isso ele utiliza uma técnica de penalização dos mínimos quadrados, que depois será explicado com mais detalhes. E essa técnica ela tem como principal objetivo reduzir o overfit que geralmente ocorre nas técnicas de classificação, por meio dos algoritmos de aprendizado de máquina. Na parte de classificação, nós estaremos empregando o algoritmo polinomial de base de Hermite. Nós temos várias bases. Nós optamos por estudar a base de Hermite porque ela possibilita ela é uma base, na verdade, pode gerar ela é um algoritmo que pode gerar uma base ortogonal completa no espaço de Hilbert, que satisfaz condições de ortogonalidade. Isso pode aumentar o espaço de representação dos dados, que, por sua vez, permite uma melhor separação das amostras. Essa base ela vai de menos infinito a mais infinito, e, portanto, ela tem a possibilidade de representar melhor o conjunto de dados e fazer a separação. Novas estratégias, elas sempre são necessárias para a classificação de lesões histológicas, com base, no caso, polinomial de Hermite, sobre diferentes modelos de descritores. Isso é algo que tem se mostrado promissor para novas descobertas e permite o aprimoramento do desempenho dos sistemas CAD. Portanto, meu objetivo do trabalho é investigar a base polinomial de Hermite, possibilitando a sua expansão em relação ao grau e o número de características no contexto histológico em associação com o regularizador, aplicando principalmente em conjuntos com o comitê de classificadores. Como objetivo específico, nós vamos estudar os métodos de extração de características, nós vamos avaliar o regularizador laço, investigar o algoritmo polinomial com base de Hermite para classificação dos diferentes tipos de tecidos histológicos e analisar outros algoritmos de aprendizado de máquina, o desempenho deles sobre as características extraídas com os nossos métodos utilizados nesse trabalho. Agora, falando um pouquinho sobre o estado da arte, aqui são alguns trabalhos que nós destacamos como relevantes. Primeiramente, para a extração de características, nós tivemos trabalhos aí que tiveram resultados de acurácia que vão de 85% até 99%, utilizando diferentes técnicas e também em diversos contextos de bases histológicas. Regularizador, nós tivemos trabalhos que aplicaram o laço juntamente com outros algoritmos de aprendizado de máquina e redes neurais convolucionais, com resultados que variam de 76% até 96% de acurácia. E para a parte de classificação polinomial, nós tivemos trabalhos que aplicaram o polinômio ortogonal para conjuntos de imagens diferentes e tiveram como resultado a UC 0,96 como melhor resultado e a acurácia de 0,84 e 0,90. Apesar das contribuições que nós temos até o momento com os trabalhos desenvolvidos, nós temos ainda algumas limitações. Entre elas, o desbalanceamento das classes, que faz com que o treinamento dos algoritmos de aprendizado de máquina seja mais difícil, poucas abordagens que investiguem a combinação de características fractais com características aprendidas. Nós não temos nenhum trabalho que investigasse a associação do regularizador com o classificador polinomial, e também nós não tivemos trabalhos
que permitissem a expansão do número de características e do grau da base polinomial utilizando a base polinomial de Hermite. Agora nós vamos entrar na metodologia, onde nós vamos falar primeiramente da extração de características, depois da etapa de seleção e, por último, da classificação. Antes de iniciarmos nos métodos, aqui nós estamos apresentando as bases que foram utilizadas nesse trabalho. Nós temos 4 bases binárias, com diferentes tipos de imagens, e também com desbalanceamento das classes. Nós temos 3 bases com número de amostras desbalanceadas e uma balanceada. E, por último, nós temos uma base de dados multiclasses, onde também ela está desbalanceada. Nesse slide, nós podemos ver um exemplo visual de cada uma das imagens contidas em cada banco de dados. Então, as 4 primeiras, A, B, C, D, são as binárias. Não tá projetando. Parece que travou. Travou. A imagem do Danilo travou também. Oi? Alô? Travou, sua imagem travou. Alô? Oi. Oi, Danilo. Oi. Tá escutando? Voltou? Tô. Tá. A sua imagem travou e a apresentação também. Voltou agora ou não? Não. Não. Eu vou sair, então, vou entrar novamente, pode ser? Tá. Uhum. Ok. Só um momentinho. Oi? Voltou. Agora tenta voltou? projetar. Tenta projetar. Deixa eu tentar Voltou. projetar. Estão vendo agora? Tá, a volta acho que estava no slide anterior. Aí, isso daí. Nesse? Aí nessa parte a gente já não ouviu nada agora que você foi falar das figuras. Tá, até aqui vocês ouviram. Sim. Ah, tudo bem. Então, vou dar prosseguimento, tudo bem? Ok. Então, aqui nesse slide, nós podemos ver um exemplo de cada imagem que nós temos em cada uma das bases utilizadas no trabalho. As 4 primeiras são binárias, da A a D, e a última é a multiclasse. Agora nós vamos entrar na metodologia, inicialmente na etapa de extração de características. A primeira abordagem utilizada é a dimensão fractal, nesse caso, feita por meio também das métricas de lacularidade e percolação. Essas métricas elas foram extraídas a partir de matrizes de probabilidades, geradas por meio do método Box-Calde, que aplica uma janela deslizante sobre a imagem e faz o cálculo dessa matriz de probabilidade. No caso, o valor da janela escolhida para a realização desse trabalho foi entre L igual a 3 e L43, com incremento de 2 unidades a cada janela. E os descritores escalares calculados, a partir da lacunaridade de percolação, foram o número de aglomerados presente em cada caixa, razões de cobertura média do maior aglomerado, descritores de área sobre a curva. Essas métricas todas elas estão apresentadas no documento enviado à banca. Então, por último, nós tivemos um vetor gerado com 116 descritores, 20 de dimensão fractal, 20 de lacunaridade, 20 de médias do número de aglomerados presentes em cada caixa, 20 razões de cobertura média do maior aglomerado, 20 razões de PERC, 16 descritores de curva. Só um detalhe que esses valores aqui, eles foram utilizados de acordo com o trabalho realizado pelo aluno Guilherme Freire. A segunda
Segunda técnica utilizada para a extração de características foi utilizando o aprendizado profundo. Nesse caso, duas redes foram empregadas, a ResNet 50 e a EficientNet B2. De ambas as redes foram extraídas as características da camada final average pooling. No caso da ResNet 50, tiveram 2.048 atributos, e da EficientNet B2, 1.048 atributos. Essas duas redes elas foram empregadas de acordo com o trabalho realizado pelo aluno Leonardo Longo, onde no trabalho desenvolvido por ele mostrou uma eficiência maior dessas duas redes para conjuntos de dados histológicos. Os parâmetros empregados foram a cross-validação com k-folds, k igual a 10, função descida de gradiente estocástico para redução do erro, taxa de aprendizado inicial LR igual a 0,01, com redução a cada 2 épocas em um fator de 0,75, e função de entropia cruzada para cálculo do erro em cada época. E a última técnica empregada foi a inteligência artificial explicável. No caso, nós temos duas técnicas aí que são empregadas. A primeira é a Gradient Weight Class Activation Mapping, também conhecida como GradCAM. Nesse caso, para a aplicação dessa técnica, foi escolhida a camada convolucional Conv5 da ResNet 50 e MB-Conv6 da EficientNet B2. Essas camadas foram utilizadas porque elas têm maiores informações sobre os padrões globais da imagem. Então, em cima dessas camadas, foi aplicada uma escala de 0 a 1, como medida de contribuição de cada pixel. Em seguida, foi feita uma transformação em um mapa de calor, e esse mapa de calor, então, foi sobreposto à imagem original com uma transparência de 50%. A outra estratégia é a Local Interpretable Model Agnostic Explanation, também conhecida como LIME. Nesse caso, essa técnica também foi aplicada sobre as mesmas camadas da rede ResNet 50 e MB-Conv6, e os parâmetros empregados foram quantidade de perturbações locais de 1000, método de segmentação Kick-Shift, e a partir desse método foram gerados, então, 5 superpixels, ou regiões de interesse, que foram mais relevantes para o processo de classificação e, portanto, utilizadas para a extração das características. Vamos agora falar sobre o processo de seleção de características, que, como foi destacado anteriormente, foi feita pelo método de regularização. Nós empregamos nesse trabalho a regularização laço, devido à sua característica de zerar alguns atributos que são considerados irrelevantes ou ruidosos ao modelo preditivo, e com isso diminuir a quantidade de parâmetros ou de atributos que são depois passados ao classificador para fazer o cálculo e a separação das amostras. É importante destacar que nós também, em outros trabalhos, estudamos o regularizador Headlet, só que nós optamos pelo laço devido a essa característica que ele tem de zerar os atributos. Nesse caso aqui, nós temos na equação 1, um exemplo, né, da equação que é utilizada para realizar a regularização. Então, esse parâmetro aqui ele é adicionado à função custo original com o objetivo de penalizar os atributos que são irrelevantes, como foi descrito anteriormente. Para fazer isso, nós temos aqui um fator que é chamado de lambda, também conhecido como hiperparâmetro, que ele vai de menos infinito a mais infinito, e ele pondera essa regularização colocando diferentes valores, ou atribuindo diferentes valores, penalidades, conforme os valores dos atributos. Tá? E BJ aqui é um valor absoluto do peso de cada um dos atributos, de J e XYJ. Nessa imagem, nós temos um gráfico que mostra como que a penalidade ela atua em cada um dos elementos ou dos atributos quando aplicada aí. Então, aqui nós escolhemos alguns atributos, aplicamos diferentes valores de lambda e podemos observar que conforme nós aumentamos o valor de lambda,
mais atributos vão sendo zerados, e com isso diminuindo a complexidade do conjunto de atributos, e a quantidade também desse banco de atributos. Agora nós vamos entrar na metodologia, na parte de classificação binária. Então, para isso, nós utilizamos o classificador polinomial de Hermite, que é o método supervisionado, que ele tem como principal característica realizar a expansão não linear de um vetor de entradas para o espaço de dimensão superior. E com isso ele permite separar mais eficientemente as classes. Para fazer o cálculo do polinômio de Hermite, nós utilizamos a equação 2, onde x são os atributos passados para o cálculo do polinômio e n é o grau desse polinômio. Uma forma eficiente de calcular os termos do polinômio de Hermite de forma computacional é utilizando a função recursiva, que no caso aí está sendo apresentada pela equação 3. Para fazer esses cálculos, nós utilizamos como parâmetros iniciais o pH0 igual a 1 e o pH1 igual a x. Aqui na equação 4, nós temos um exemplo de expansão polinomial para o pH de grau 2, utilizando como atributos de entrada o vetor x, onde nós temos duas amostras, x1 e x2. Então, ao aplicar esse conjunto de dados aqui no polinômio de Hermite, para a expansão polinomial grau 2, nós obtemos esses valores aqui. Então, nosso objetivo é obter a saída yi, que no caso é igual a g de x, que é uma combinação linear dos termos expandidos de pH de n, com o vetor de coeficientes a, que é justamente o que a gente deseja obter. Então, finalmente, nós, na equação 5, chegamos à equação que nós desejamos obter, que é y de i é igual a transposto de pH de n. Então, nosso objetivo é encontrar justamente os coeficientes, que no caso aqui são dados por a, da função pH, que possam minimizar a diferença entre a saída obtida e a saída desejada. Para fazer isso, nós utilizamos um sistema linear, onde nós temos aqui como regra de decisão y1, que são as amostras da primeira classe, que em nosso problema é representado por g de x maior que zero, e W2, que corresponde à segunda amostra, que no nosso caso, g de x vai ser representado com valores menores que zero. Então, o nosso objetivo é justamente fazer o encontro do A, né, encontrar o vetor A, que é o vetor de coeficientes. Para que isso seja feito, nós aplicamos a equação 7, onde nós temos m, A igual a B. B é um vetor de constantes arbitrárias, que são geradas a partir dessa regra de decisão. A é o vetor que a gente quer encontrar, e M é a matriz de expansão, que é gerada a partir da equação 2. Aqui nesse slide, nós mostramos um exemplo de cálculo do polinômio de Hermite para diferentes graus da função polinomial. Então, nós escolhemos algumas amostras da base de dados CR, e nós temos, então, duas classes aqui representadas, a classe em azul e a classe em vermelha. A linha verde, ela separa, então, a classe vermelha da classe azul. Na primeira imagem, nós temos o polinômio de grau 1, que no caso aqui é representado por meio de uma reta. Nós verificamos que a separação não é tão eficiente. Depois nós passamos para o grau 2 do polinômio, onde nós já conseguimos fazer uma separação um pouco melhor dos dados. Passamos para o grau 3, onde a eficiência já é quase de 100%, e depois chegamos ao grau 4, onde nós temos a máxima eficiência de separação do polinômio de Hermite. Uma coisa interessante a se ressaltar é que essa expansão do grau é algo inédito, até então não tinha sido feito em outros trabalhos. Então, com isso, nós conseguimos expandir esse grau para a quantidade que for desejada, assim como também o número de características analisadas.
Aqui, para a classificação em várias classes... Oi? Travou. Você tá parado na tela de novo lá no... Tá, vou sair de novo e entrar. Tudo bem? Tudo bem. Oi? Oi. Vou tentar compartilhar de novo aqui. Vocês me avisam se estão vendo. Ok. Ok. Ok? Qual slide parou? Aí, tava nisso daí. Você ia começar o multiclasse e travou. Multiclasse? Ah, tá. É. Então vamos lá. Bom, na metodologia, utilizando o algoritmo multiclasses do polinômio de Hermite, nós temos a diferenciação que, no caso, nós queremos separar uma classe das demais. Então, nesse caso, a regra de decisão ela é feita da seguinte maneira. Uma das classes ela é identificada com g de x maior que zero, e as demais classes são representadas com g de x menor que zero. E aí nós aplicamos novamente a equação y de i igual a g de x para encontrar o vetor de coeficientes a de i. Aqui nós temos um exemplo, então, como nós fizemos na classificação binária, demonstrando como que a separação é feita pelo polinômio de Hermite multiclasses. Então, nós temos aqui três classes, a classe vermelha, a classe azul e a classe verde, e nós temos três retas aqui. A primeira é a vermelha, então, que objetiva separar a classe vermelha das demais, a reta azul, que tenta separar as amostras em azul das demais, e a reta em verde, que busca separar as amostras em verde das demais. Aqui, nesse caso, nós temos o grau 1, aqui o grau 2 do polinômio, onde nós já podemos ver uma separação melhor entre as amostras, só que ainda existem algumas que ficam classificadas de forma errada. Aqui, o grau 3, onde nós já conseguimos melhorar ainda mais a separação. E, por último, o grau 4, onde aí sim nós temos praticamente todas as amostras separadas em cada uma das classes. É importante destacar que essa é outra contribuição inédita do nosso trabalho, porque até então, nos trabalhos anteriores, não tinha sido feita a análise do polinômio de Hermite para multiclasses. E com esse trabalho nós conseguimos fazer essa expansão. Para as métricas de avaliação, nós utilizamos, primeiramente, uma análise que foi realizada sobre a separabilidade das características, no caso aí realizada pelo teste Mann-Whitney, U. Depois nós tivemos outras três técnicas utilizadas, métricas, para poder avaliar o desempenho do classificador. Primeiro é o padrão ouro, utilizado aí por meio das métricas acurácia, sensibilidade e especificidade. Depois nós aplicamos um teste não paramétrico de Friedman. E por último, uma avaliação de desempenho que foi realizada aí pela métrica IAN, que vem de Imbalance Accuracy Metric. Essa métrica ela tem como principal objetivo demonstrar quão bem se espera que um classificador não classifique uma instância aleatória nas classes incorretas. Quanto maior o valor de IAN, melhor é o classificador para não rotular as instâncias incorretamente. Os valores possíveis para essa métrica variam de -1 a 1, sendo que quanto mais próximo a 1 nós estivermos, melhor é a separação do classificador. Nós optamos por utilizar essa métrica porque ela é principalmente
aplicada para base de dados desbalanceadas, que é a maior parte dos conjuntos de dados que nós temos no nosso trabalho. Agora nós vamos passar para a parte de resultados, inicialmente para a avaliação binária. Então aqui nós temos a tabela mostrando a avaliação do classificador polinomial com grau 3 e com 25 características selecionadas pelo regularizador. Nós estamos demonstrando essa tabela devido ao tamanho que nós temos aí dos resultados. No documento enviado à banca, nós temos as demais características, que no caso aí são de 5 até 25. Esse intervalo de 5 a 25, ele foi selecionado devido ao trabalho realizado pelo aluno Leonardo, que mostrou que nesse intervalo nós temos o melhor poder de separação para bases histológicas. Então, aqui nós podemos ver que a base ResNet 50, ela obteve o melhor resultado para todas as bases. Algumas, na maioria delas, chegando a 100% de acurácia e 1 de IAM, tá? E somente na LG chegando aí a 99,7 para CC e 0,99 para IAM. Para demonstrar a eficácia do nosso método em relação a outros algoritmos de aprendizado de máquina, nós aplicamos as mesmas características a outros algoritmos. E os resultados obtidos estão apresentados nessa tabela. Então, aqui nós temos as bases utilizadas no trabalho e o melhor resultado obtido pelo classificador de aprendizado de máquina em cada uma das bases. Nós podemos ver que o resultado ele varia conforme as bases de dados. Tá? O MLP ela apresentou resultados mais relevantes para 2 bases, o SMO para uma e o RF para a base DISP. O melhor resultado que nós obtivemos com os classificadores de aprendizado de máquina foi do MLP na base LG, com 94% de acurácia e 0,83 para IAM. Só lembrando que aqui nós estamos trabalhando com a mesma quantidade de características, que são 25. Aqui nós temos um gráfico que mostra a função de distribuição cumulativa empírica, né, do valor do valor ρ de características obtidas com o vetor RN50. Nós podemos observar que a base, o CSB, ela é a que tem o menor desempenho e a base LG é a que tem o melhor resultado. Então, quanto menos características aqui, mais nós conseguimos separar essas amostras em uma das classes. Aqui nós temos resultados do teste de Friedman, considerando os valores de ACC. O valor ρ calculado aí foi de 0,004, que mostra uma diferença estatística. O pH teve como rank 1 e os demais algoritmos aí variaram de valores que vão desde 3,12 até 6. Aqui é o resultado da avaliação multiclasse, agora comparando o polinômio de Hermite com demais algoritmos de aprendizado de máquina. Nós podemos observar que o polinômio de Hermite foi o que mostrou o melhor desempenho, com 96,05% de acurácia e 0,75 para IAM. Só destacando que, nesse caso, nós utilizamos também 25 características e o mesmo vetor, que foi o RN50. Nós utilizamos essas mesmas características porque foi a que demonstrou o melhor resultado com a base binária. Agora nós temos aí uma avaliação de desempenho, utilizando o nosso método proposto com outras técnicas que foram encontradas na literatura. Aqui nós temos, então, para a base de dados CR, então nós temos o nosso método proposto e outros métodos que utilizaram essa mesma base, os valores de acurácia encontrados. Aqui para a base de dados LG,
para a base DISP e para a base UCSB. Então, todas essas 4 são binárias. E, por último, para a base de dados LA. Então, aqui nós temos o nosso método proposto e os demais trabalhos encontrados na área. Como considerações finais, nós podemos observar que o método proposto ele alcançou os valores mais altos, tanto para a acurácia quanto para a IAM, para a maioria dos conjuntos de dados. O modelo RN50 foi o descritor mais relevante para a abordagem proposta. Os atributos derivados de representações de mapas GradCam e Lime, eles apresentaram resultados importantes, só que somente em alguns cenários, com valor médio em torno de 92% para CC e 0,99% para IAM, utilizando 25 características com as bases binárias. Para a base de dados multiclasse, nós tivemos um resultado de 96,05% para ACC e 0,75% para IAM. Antes de entrar nas considerações finais, eu quero destacar que a nossa inovação nesse trabalho, ela está em algumas etapas. Primeiro, na questão da combinação do regularizador com a base polinomial de Hermite. Essa é uma das inovações. A segunda inovação está na expansão do polinômio de Hermite, tanto no seu grau quanto em relação ao número de atributos, que anteriormente não tinha sido realizada em outros trabalhos. E terceiro, na possibilidade de expandir essa análise do polinômio de Hermite para bases de dados multiclasse, que também não tinham sido exploradas em trabalhos anteriores. Para as próximas etapas, nós pretendemos investigar o comportamento do polinômio de Hermite com presença de ruídos. Esses ruídos vão ser adicionados nas características, aí, nos atributos selecionados pelos extratores. Um destaque importante a ser feito nessa etapa é que já foi feito um trabalho e foi apresentado esse trabalho para uma revista, foi aceito, inclusive nós tivemos resultado na semana passada dessa revista, e já foi publicado, então, esse trabalho. A diferença é que lá nós aplicamos para a base de COVID, e agora nós vamos fazer esse mesmo estudo para as bases histológicas. Nós obtivemos resultado bem expressivo, utilizando a base de COVID, e nossa pretensão é também chegar aos mesmos resultados para as bases histológicas. E a outra etapa que nós temos é pegar o classificador polinomial e aplicá-lo em conjunto com outros classificadores, numa análise chamada de comitê de classificadores. E analisar, então, esses resultados, justamente para tentar aumentar a taxa de classificação que nós atualmente estamos obtendo com o classificador polinomial. Para essas etapas, então, nós temos o seguinte cronograma. Do mês 8 até o mês 10, nós queremos estudar o comportamento do algoritmo em base contendo ruído e também fazer a combinação do algoritmo com outros algoritmos de aprendizado de máquina na abordagem do comitê, tá? Isso nós, para a etapa 2, vamos até o mês 11. Na etapa 3, que vai do mês 10 até o mês 12, nós queremos aí fazer a preparação de artigos para publicação em eventos e periódicos. Para a etapa 4, que é a redação da tese, nós pretendemos ir do mês 10 até o mês 1 de 2025, e nós pretendemos, até o mês 2 de 2025, e a etapa 5, que é a defesa da tese, nós pretendemos fazer no mês 2 de 2025. Aqui nós estamos mostrando as contribuições que nós tivemos já com o trabalho realizado. Então, nós publicamos trabalhos em alguns eventos da área, e nós estamos atualmente com um artigo que está em etapa de revisão para a revista Biomédica Sinal Process in Control.
desculpa. O artigo que nós falamos que foi explorado a questão do ruído foi esse daqui do Roberto, tá? Então nós entramos aí para ajudá-lo nessa etapa. E nós queremos destacar que todos esses artigos nós tivemos colaborações com pesquisadores internacionais. Tanto a professora Alessandra Lumini, da Universidade de Bolonha, quanto do professor Carlos Soares, da Universidade do Porto, que também contribuíram para a realização dos trabalhos apresentados. Aqui estão as referências empregadas para a construção dessa apresentação. E eu queria, então, agradecer aos professores Marcelo Zanqueta e o professor Alessandro pela orientação e auxílio no desenvolvimento desse trabalho, aos membros da banca pelo interesse e disponibilidade em estar participando dessa qualificação, e os professores Alessandra Lumini e o Carlos Soares pela colaboração nos artigos científicos que foram desenvolvidos. Muito obrigado. E agora eu coloco aí à disposição para questionamentos.